Olá, meus irmãos, na paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco hoje, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na primeira carta de Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler apenas o verso 9, que diz assim: o mesmo acontece com vocês. O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Paulo, ele vem numa dinâmica muito grande, desde 1 Coríntios, capítulo 12, escrevendo sobre os dons espirituais, revelando chamados, e esses chamados inerentes à igreja física do Senhor Jesus. Ele passa pelo 1 Coríntios 13 e dá uma sublime mensagem, se essa é a qualidade que eu posso aplicar aquela mensagem de 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, e chega no capítulo 14, e no capítulo 14 ele começa dizendo que o amor deve ser o maior objetivo. Porque, irmãos, é necessário contextualizar para aquilo que Deus quer falar conosco. A igreja de Coríntios era aquela igreja que dava trabalho para o apóstolo Paulo. Era uma igreja cheia de problemas, cheio de operações, que eles faziam com as próprias mãos, a fim de quê, irmãos? A fim de executar o trabalho de Deus. Afinal, eles eram igreja, mas eles faziam com as motivações erradas. E no capítulo 14, Paulo vem falar sobre o dom de línguas e profecia. Por quê? Porque tinha uns irmãos do Xalabalabalai lá que faziam por simples aparência. Talvez porque eles eram considerados mais espirituais por falar em línguas, talvez porque eles soubessem da história de Atos 2, que o povo ficou impressionado quando os apóstolos receberam o dom de falar em outras línguas para alcançar outras nações que estavam ali presentes no templo de Jerusalém naquele momento, uma ação específica de Deus. Agora, a oração em línguas, ela tem um propósito. E qual que é o propósito? É uma arma espiritual, a qual Deus deu para nós. Paulo não proíbe, mas Paulo diz que o que Paulo corrige, irmãos, e que nós precisamos entender é a motivação daquela igreja, o porquê por trás de tudo aquilo. Paulo fala aqui, em 1 Coríntios capítulo 14, 2, ele fala: pois quem fala em línguas fala apenas com Deus. Eu quero repetir isso: quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Então, em espírito fala verdades, e verdades ocultas. Ocultas de quem? Dos homens. Eu sou, irmãos, eu tenho um sangue pentecostal, eu tutano pentecostal, eu sou o irmão do glória a Deus, aleluia. Quem já congregou comigo sabe que os glória a Deus é bem alto na hora que a gente ouve uma palavra e sente. E eu não creio, irmãos, eu não creio mesmo que quando nós sentimos Deus, nós não devemos expressar. Quando há um toque, claro, pela palavra, nós devemos expressar. Mas tudo diante de que nós fazemos, logicamente, tem as motivações que devem ser colocadas. Claramente, pela carta que Paulo relata, havia uma clara intenção daqueles membros quererem aparecer, porque eram considerados mais espirituais diante aqueles que ainda estavam chegando na igreja. Era como se fosse um sinal para os descrentes de que eles estariam cheios do Espírito Santo, e talvez por observarem líderes sendo cercado de pessoas e tendo um paparico todo especial, desejassem aquilo mesmo. E nós sabemos que um crente em Deus, ele não deve se mover por aparência, ele não deve ter obsessão por palcos, e sim sede e fome de justiça. Eu quero repetir isso: um crente em Deus, ele não deve ter obsessão por palcos, mas sim sede e fome de justiça. E quando eu falo obsessão por palcos, irmãos, aquele caso claro ali de falar em línguas se referia justamente ao farisaísmo implantado, a um ego inflado de pessoas que queriam aparecer. Irmãos, é evidente, sabe, isso na nossa carne. Todos nós gostamos de ser, sabe, desejados.
todos nós gostamos de ser, sabe, que as pessoas olhem para nós com um olhar de elogio, ser visto como pessoas justas e pessoas espirituais. E não só isso, por exemplo, eu observo lá na minha academia, sabe, que, por exemplo, talvez elas não tenham nem a clara intenção. E olha, eu quero dizer aqui algo bem simples e que eu creio que a maioria já percebeu, mas que é, por exemplo, uma vitrine que é se exposta muito nas redes sociais, Instagram e Facebook. Algumas pessoas que vão para a academia com um claro intuito, por exemplo, meus irmãos, se mostrar, pegar mais peso, sabe? Usam uma roupa mais curta, chamar a atenção das pessoas pelo simples fato de estarem sendo olhadas, de estarem sendo vistas. O olhar humano, o olhar de admiração de outra pessoa, ele infla o nosso coração. Compreende o que eu estou dizendo? E agora, nós precisamos entender isso, porque se estamos... porque Paulo fala, o que deve ser o objetivo? Que o amor seja seu maior objetivo, mas tudo que nós fazemos, meus irmãos, se nós não incluirmos amor, logicamente não haverá salvação. Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 9, que o amor não deve ser fingido. Em algumas versões falam, o amor deve ser sincero. Odeiem o mal e se apeguem ao que é o bom. Agora, na primeira carta de Coríntios 13, ele traz uma clara evidência justamente do que é o amor para nós. Porque se nós não aplicarmos as nossas atitudes com a mão, acaba sendo em vão. Ele fala, eu vou ler para vocês, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Ou seja, não cumpre o seu propósito. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, ou todo o conhecimento do que Deus quer, e tivesse todo o conhecimento e tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas se não tivesse amor, nada seria. Não cumpriria o propósito, mesmo que a minha fé seja alva, a ponto de me alcançar, a ponto de retirar um obstáculo da minha frente, a ponto de conhecer Deus plenamente. Se eu não demonstrar isso através da prática do amor com os meus irmãos, nada adianta. E se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Está falando dos sacrifícios agora. Primeiro fala da fé, depois primeiro dos dons, depois da fé e do conhecimento de Deus, todas as coisas aplicáveis que nós deveremos ter, e também de um sacrifício, queimar o meu corpo, dar as coisas para os pobres. Sem amor, nada aconteceria. Então nós podemos sim fazer tudo certo com as motivações erradas. Como? De maneira fingida. É o que ele está falando para nós. Ele fala, o mesmo acontece com vocês. Ele começa falando no versículo, se vocês usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Qual que é a finalidade da profecia, meus irmãos? Restauração. O que significa a palavra profetizar? A palavra profetizar, ela significa revelar a vontade divina. E eu separei aqui alguns versículos de Ezequiel 37. Eu até falei um pouco sobre ele na outra ministração, que Ezequiel chegou no Vale dos Ossos Secos até contra a própria vontade. Mas chegando lá, ele entendeu o que estava acontecendo. Eu quero ler 37, versículo 2. Ele fala assim, ele me conduziu por entre os ossos. Ou seja, nós não estamos entre os ossos. Entre quer dizer que você faz parte daquele corpo, quer dizer que você, mesmo que você consiga ver a fragilidade, você não deve pisar em ninguém e nem se sentir maior do que ninguém. Você está lá por um firme propósito. Isso pode se referir à nossa casa, pode se referir ao nosso casamento, pode se referir à restauração que você tenha buscado. Essa que o Deus colocou em teu coração. Você foi colocado para um motivo. Olha, a palavra fala que ele foi que cobriam um fundo do vale. O que quer dizer isso? Que Deus expôs aquilo que estava morto, ou seja, expôs a fraqueza das pessoas. Para quê? Para me aproveitar e dominar com ela com dons espirituais? Ou querendo ser melhor que elas? Não, meus irmãos, para profetizar, para clamar, para simplesmente o que eu vou falar para vocês, simplesmente entrar no quarto de oração e falar com Deus sobre aquilo, daquelas pessoas que talvez nem elas mesmas conseguem ver. Olha, ele fala assim, estavam espalhados por toda parte, completamente secos, estavam mais do que mortos. Agora morto vê, morto ouve,
morto enxerga? Não. Então quem é que está vivo? É o profeta. E olha, Deus confronta o profeta. Deus fala assim, então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem viver? E ele respondeu certo. Senhor, só o Senhor o sabe. Então ele disse, profetiza a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Agora muitas vezes terá um embate nisso, porque a palavra é do Senhor, a palavra do Senhor ela confronta, ela traz promessa, né? ela pede arrependimento, mas ela é uma palavra que deve ser pregada. Quando eu falei para vocês de Êxodo capítulo 12, da preparação do cordeiro, de comer ele inteiro, o pão sem fermento fala justamente isso. O pão é a palavra de Deus, é o pão sem as razões humanas, sem as nossas feridas. A palavra de Deus ela não pode servir para lavar roupa. A palavra de Deus ela tem um propósito. Qual, meu irmão? Restaurar os ossos que estão secos. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e trarei de volta a vida. É o que ele está falando, soprarei o meu espírito. É o espírito dele que dá a vida de volta. Então nós não estamos lá para nos gabar de que somos espirituais, nós não estamos lá para nos gabar de que estamos vendo o defeito dos outros, sabe? E muitas vezes eu vejo, irmãos, e olha, eu sou um pregador que eu falo de tudo, vocês podem observar pela minha playlist aí. Eu falo de promessa e gosto muito de pregar sobre promessa, a gente percebe que quando a gente fala de promessa, o engajamento aumenta, e eu não estou aqui para isso não, irmãos. Eu agradeço cada irmão que comenta, que curte o vídeo, porque é uma forma de você levar o vídeo, mas eu não tenho obsessão por isso. Qual que é a minha obsessão? A minha obsessão o Senhor tirou de mim, que é justamente ver as pessoas que estão mortas em seus pecados ressuscitarem com vida e serem felizes. Assim como aconteceu comigo. Mas durante a nossa caminhada nós encontramos com pessoas com motivações erradas. E é necessário que nós saibamos de toda a palavra para quê? Para tirar isso de perto. Eu quero ler com vocês outro texto. Olha só. O caso de José na casa de Potifar. A mulher dele assediou. Ele falou que não queria porque ia estar pecando contra o Potifar e contra Deus. E ela continuou tentando, porque o diabo é assim, ele sempre tenta na nossa área de fraqueza. Isso não quer dizer que José não sentiu vontade, não quer dizer nada. Só quer dizer que José tinha temor a Deus. E o temor é o princípio da sabedoria. Ele sabia que estava sobre o olhar de Deus o tempo inteiro. E que talvez ele pudesse ser um daqueles ossos secos lá do vale de Ezequiel se cedesse à tentação. Então um homem e uma mulher que teme a Deus, ele corre do pecado. Do pecado nós corremos, agora do diabo nós resistimos. E por isso que ele continuou tentando. Mas mesmo a mulher, depois da negativa, depois de ter segurado o manto, olha só para você ver o que aconteceu. Ela armou e falou que José que ia falar para o marido dela que José tinha violentado. Então está aqui no versículo 39 de Gênesis, no capítulo 16. Ela fala assim, ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe a sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou. Aí a palavra fala que ao ouvir a mulher, ele deu ouvido à mulher. E eu gosto, por exemplo, quando Jesus fala para Pedro, arreda de mim, Satanás, logo depois dele ter falado que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque Jesus fala assim, tu cogitas das coisas desse mundo, ou seja, era o pensamento que estava por trás de Pedro. Jesus não rejeitou Pedro, Jesus rejeitou o pensamento. E é nesse momento que nós começamos a entender aquela questão de amar o pecador, mas não amar o pecado dele. Por quê? Porque o pecado dele leva ele por Vale dos Ossos Secos. E o que pode salvar ele? A profecia. Sem profecia o povo se corrompe. Profecia é a revelação da vontade divina. Olha, é interessante porque Potifar tinha poder para mandar José para a cadeia, mas ele não mandou. Por quê? Ele deu ouvido à mulher e que ele tinha poder para matar José. Ele tinha autoridade. José estava na condição de escravo. Ele tinha condição para matar, mas por que ele não matou? Porque ele conhecia a mulher dele. Talvez aquilo ali, a palavra não fala, mas talvez aquilo ali já tivesse acontecido em outro momento. A palavra não falou que foi Deus que livrou ele, apesar da palavra falar que Deus estava com José o tempo inteiro. Então eu creio que tem livramento, mas também tem um pouco do conhecimento de quem aquela mulher era. Quem faz uma vez, normalmente repete o seu erro. Eu gosto quando os psicólogos dão
A definição, na verdade, nem são os psicólogos, são os médicos mesmo, a ciência. Ela dá a definição da preguiça. O que é a preguiça? A preguiça é um impulso da nossa carne, do nosso corpo, para quando nós estamos num desgaste físico, ou seja, gastando energia, ela vem justamente para quê? Para que nós possamos repousar e assim armazenar uma energia que fica de reserva, assim como é a gordura do corpo. Ela tem essa função. Agora o problema é que quando nós cedemos a preguiça, o que nós tornamos? Preguiçosos. Então, do mesmo caso, aqueles homens cedendo à aparência, cada vez mais eles viver pela aparência e deixar de viver justamente por aquilo que eles foram chamados. Perde o propósito. Ainda que eu fale em línguas, eu sou como um sino que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecia, se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que soa e não retina, ou seja, não emite o som. Eu perco o propósito. E é no propósito que nós conhecemos toda a felicidade. Eu sei que o processo às vezes machuca, mas o propósito, ele cura. Eu sei que o processo, às vezes, nós vamos passar pelo vale de ossos secos, mas o propósito, ele traz a vida novamente. O processo, meu irmão, ele pode trazer alguma tristeza ao nosso coração, mas o propósito, ele traz a felicidade. Então nós devemos suportar tudo isso. Paulo estava ali como um mero. E ele fala, ele estava ali como um mero, advertindo de tudo aquilo que ele tinha passado. Porque quem era Paulo? Paulo era um fariseu que vivia por aparência antes, até encontrar com a própria luz, com o clarão. Ele fala, será o mesmo que falar ao vento. Bom, irmãos, falar ao vento ainda tem um significado. Porque aqui em Ezequiel 37... ele fala no versículo 9, então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos. E é nessa hora que nós podemos falar em língua, porque é uma arma espiritual, só Deus entende. Então se nós vimos uma fraqueza e nós não queremos que Satanás saiba, porque Satanás, a palavra fala que ele anda ao nosso derredor. O que eu falo? Você me entendeu? Não, mas Deus me entendeu. Deus, eu tenho plena convicção, porque quando eu falo em línguas, eu penso naquilo que eu estou falando para Deus. E Satanás não sabe, e ele fica com raiva. Então, quando nós profetizamos aos ventos, anuncie a mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, vento dos quatro cantos, sobre nesses corpos para que eles voltem a viver. A intenção de Deus é sempre trazer as pessoas à vida. Esse propósito tem que estar claro em nosso coração, meus irmãos, em tudo que nós façamos. Em tudo que nós façamos, que haja clareza, como aqui a própria palavra fala assim, se usarem palavras incompreensíveis, como saberão o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. É necessário que haja clareza. A clareza para quê? Para haver entendimento, porque através do entendimento opera a salvação. Quero terminar com vocês na verdade não vou terminar não, vou citar mais um versículo. Salmo 45, versículo 1. Com o coração vibrando de boas palavras, o salmista fala, recito meus versos em honra ao rei. Os meus versos sempre tem que ser em honra ao rei. Tem que ser em honra ao Mestre Jesus. Tudo que eu faço tem que honrá-lo, porque ele fala assim, seja a minha língua como uma pena hábil do escritor. Por quê? Porque fica registrado aquelas palavras, elas se tornam um registro que talvez possam levar para a eternidade, trazendo assim vida. Agora eu quero dizer, meus irmãos, durante o processo é necessário ter paciência, saber que nem tudo nós faremos certo. Às vezes vamos encontrar com pessoas que agem dessa forma e devemos agir com muito amor, mas eu gosto, sabe? Eu gosto mesmo de Romanos capítulo 8. O Romanos capítulo 8 ele fala que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória de ser manifesta em nós. Ele fala isso no versículo 18. No versículo 28 ele fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas no versículo 37 ele fala assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quando que nós somos vencedores, meus irmãos? Apenas quando nós não desistimos, corrigimos, levantando-nos novamente, ressignificando aquilo que nós temos feito a fim de atingir o objetivo. Nós já vencemos em Cristo Jesus, meus irmãos, quando nós simplesmente nos levantamos e tentamos. Quando eu pratico esse verbo tentar, mesmo que eu tenha que tentar várias vezes, a conquista ela só é uma questão de tempo.
Eu quero repetir, essa conquista ela é só uma questão de tempo. Então não pare porque você teve uma negativa, não pare, sabe, porque recebeu uma exortação, não pare porque talvez você tenha agido por aparência, não pare, sabe, porque ainda não fez com propósito, não pare porque você viu os ossos secos e pisou em cima deles, não pare porque você ainda não entendeu as palavras que eram para ser profetizadas sobre o vale, não pare porque simplesmente você ainda não fala em línguas e não consegue profetizar. O Espírito, mesmo que não consiga, pode falar na sua língua, que o Espírito, sabe, ele leva as nossas mensagens a Deus como gemidos inexprimíveis, mesmo que nós não saibamos o que pedir, Deus sabe. Apenas não pare, continua, meu irmão. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem de hoje. Será o mesmo que falar ao vento. Então, identifica com quem você está falando. Identifica quais são as questões. Identifica quais são as motivações. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.